Em agosto, começou o segundo semestre para a maioria das escolas do Brasil. Um misto entre acabamos a primeira parte e está chegando o final do ano. Enquanto alguns alunos ficam contentes pelo desafio, afinal foram bem na primeira etapa do ano, muitos começam a entrar em desespero porque o tempo passa e é necessário recuperar o que não se aprendeu até agora. E também conteúdo de dependências represadas ao longo da vida. Mas afinal, como proceder nas diversas situações da vida acadêmica no segundo semestre? É uma maldição da qual devemos nos livrar? Ou uma bênção que pode nos ajudar a caminhar com segurança? No vídeo de hoje, vamos encarar o segundo semestre em diversos cenários e analisar quais as melhores atitudes a adotar em cada situação. É já já. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e no vídeo de hoje desejo demonstrar sobre as possibilidades do segundo semestre nas escolas pelo Brasil afora. Antes de mais nada, agradeço pela fidelidade ao nosso canal e peço que se inscrevam para mais vídeos. E se ao final você gostar do conteúdo, deixe o seu joinha, o seu like, para estimular o nosso trabalho que existe para ajudar alunos, pais e professores. Estamos no segundo semestre letivo. Muitas pessoas já se garantiram bastante no primeiro semestre, porém, muitos estão preocupados com o resultado obtido até agora e precisam de um empurrão para conseguir chegar ao fim do ano sem atropelos. E a primeira dica que eu deixo é a de organização pessoal. Se você não estiver organizado ou organizada, seus planos correm risco de ir por água abaixo. Coloque a cabeça no lugar antes de qualquer ação. Verifique seus compromissos e atividades. Planeje. Não adianta estudar inglês, mandarim, jogar futebol, vôlei, karatê, jiu-jitsu e ainda sair com os amigos, se não tem tempo de se dedicar aos compromissos estudantis. Não dá para ter tantas atividades e não ter tempo para descansar. Também não ter tempo de se alimentar corretamente e, naturalmente, de estudar. Todos nós podemos nos comprometer com diversas atividades, desde que conheçamos nossa capacidade de superação. Outra coisa importante: não falte. Não falte. Falta deve ser evitada ao máximo. É um recurso de extrema necessidade e não se encaixa com preguiça, cansaço e outras desculpas. A falta às aulas é uma grande inimiga do estudante e, para os professores, pode demonstrar que o aluno é desinteressado, que faz pouco caso de suas responsabilidades. E não esqueça, você tem direito a até 25% de faltas durante o período letivo. Mais do que isso, é outro problema que você pode criar sem necessidade. Evite. Outra coisa, esteja pleno em cada aula. Não importa o que você pensa do professor, da matéria, você precisa passar por isso. Evite ser aquele aluno que reclama de tudo, que se distrai com os colegas, que não presta atenção à aula, que não faz as tarefas e que fica na aula só de corpo presente. É bobagem agir dessa forma. Já vi inúmeros alunos que demonstraram mudança de comportamento e que passaram a ser vistos com admiração pelos professores nos conselhos de classe ou fora deles. Uma atitude comprometida com os estudos,
as lições, os trabalhos passados e com um comportamento digno, ajuda a formar a personalidade e integra o aluno aos melhores planejamentos idealizados pelos professores. Se você estiver devendo progressão parcial, estude para ela também. Pode ter um trabalhinho maior agora, mas vai respirar aliviado depois. Ficar em dependência não é vergonha. Ela existe para que o aluno tenha a oportunidade de seguir em frente, sem esquecer que algo ficou faltando em períodos passados. A legislação do Brasil permite que o aluno tenha uma, duas ou, no máximo, três progressões parciais, conforme o regimento da escola. Levando em conta que a pessoa já esteja amarrada em três dependências, seu risco de perder o ano é altíssimo. Então, faça ao máximo pelas suas dependências. Não facilite. Corra atrás e se livre dos problemas. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre o assunto. Veja no card. Recuperação não é nada mais do que o próprio nome diz. Período de oportunidade para o aluno recuperar. Não só notas, mas também conteúdos que ficaram na caverna obscura do cérebro de quem não estudou convenientemente. Cada escola tem liberdade de agir com a recuperação conforme regimento próprio. E sempre um período ajuda a recuperar o período anterior, nem que seja de conteúdo aprendido. Aproveite. Uma recuperação bem feita levanta a nota do aluno e o coloca em condições de chegar ao final do ano com mais segurança, o que melhorará o seu desempenho no dia a dia, o que facilitará lidar com as dependências, se houver. Encare a recuperação como um desafio a você próprio. Afinal, é um pequeno degrau se comparado a outros desafios escolares. Mas como aumenta a autoestima quando se passa por cada pequeno desafio. É como se renovasse as energias e a disposição para fazer mais e melhor no período seguinte. Muitas vezes, você não gosta da série em que está cursando. Parece chata, monótona, os professores com explicações intermináveis e repetitivas sobre aquele assunto que a turma não pegou ou que foi mal na prova. A gente às vezes acha isso mesmo, é bem normal que isso aconteça. Mas o melhor meio para você se livrar disso tudo nesse ano é passar para o próximo. Verdade. Quando você passa de ano, os assuntos são outros. Alguns professores deixam sua turma e você volta a encontrar aquele professor antigo que parecia chato na época, mas que é ótimo na frente do atual. E se você aprende a matéria e consegue fazer boas provas, parece que o professor vai ficando menos chato, vira parceiro até. Consegue descobrir que ele se interessa pelo seu futuro e que é até uma pessoa legal. Você ficou craque na matéria dele e ele mudou com você. Ou será que foi você que mudou com a forma de encarar com relação ao professor? É uma boa pergunta. Voltando ao segundo semestre, é importante que seja encarado como oportunidade. Momento mágico que pode transformar positivamente a sua vida e que pode mudá-la para sempre no seu itinerário estudantil e até profissional. Pode ser a força que faltava para que você equilibre os seus estudos e que ganhe confiança para se manter alinhado aos seus objetivos. É o momento da tomada de decisão. Eu quero, eu vou. Ou, como a frase atribuída a Júlio César na Roma Antiga, Veni, vidi, vici, que significa eu vim, eu vi, eu venci. E é mais do que vencer uma etapa educacional, mais do que vencer as lições difíceis, mais do que vencer recuperações, dependências ou lá o que for.
É vencer a si próprio com novas ideias de progresso para a própria vida. É demonstração de maturidade de quem sabe que para vencer é preciso esforço, garra, que não existe vitória sem luta e que o único lugar em que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Começa com S, o sucesso, e o trabalho começa com T. Só no dicionário mesmo. O que neste vídeo pode parecer complicado para alguns, acreditem que não é. Basta voltarmos aos 2 primeiros passos o tempo todo. Não faltar e se manter organizado. As dicas do segundo semestre não dizem nada para quem está com a vida acertada na escola, mas são importantíssimas para quem quer mesmo uma mudança que vai começar agora. Se você quiser ser sempre melhor, inicie pela parte mais complicada, que é se habituar a uma rotina organizada de estudos. A partir daí, o cérebro habitua e o grande sacrifício deixa de ser penoso para ser uma técnica aprimorada a cada dia, sem que você mesmo perceba. E quando der conta de si, você estará entre os primeiros da turma, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, na faculdade, não importa. Em qualquer curso que você fizer, nada mais será difícil. Será um prazer saber mais. Não só as disciplinas do dia a dia, você estará aprendendo a aprender. Essa é a grande arte. Aprendendo a aprender. Não importam os desafios que vêm pela frente, você pode nem saber o que virá a aprender, mas tem certeza de que vai aprender. Aproveite o momento, converse com seus professores, converse com outros colegas interessados em aprender, bata um papo com seus pais, eles vão estimular você com certeza. Amadureça. Mostre que tem objetivos e que não quer ficar na mesmice dos sem objetivos e dos imaturos, que ainda não entenderam que o que não se aprende hoje vai ter que ser aprendido de uma forma ou de outra amanhã. Não tem escapatória. Pela lei, até chegar o seu aniversário de 18 anos, a sua única obrigação é com os estudos. É muito mais fácil nesse período do que depois de estar empregado. Deixe essa fase de deixar um pouco mais para lá quando estiver especializado na faculdade. Não faça como muitos que desistem no meio do caminho e que só depois de muito apanhar da vida é que reconhecem que deveriam ter feito o que até então não fizeram. Talvez, se eles tivessem ouvido os conselhos dos pais, dos responsáveis e dos professores, a vida não teria se encaminhado de forma pouco coerente, como acabou se encaminhando. E para você fazer o melhor, só precisa aproveitar bem o segundo semestre. Precisa conviver com ele como se fosse o seu melhor amigo, o amigo do coração. Seu aliado de sucesso, que lhe dará trabalho no princípio, mas que lhe compensará pelo resto da vida. Tenha certeza que se você seguir esses pequenos conselhos de um velho professor, com certeza estará dando um passo imenso pelo progresso próprio e de seus semelhantes. Feliz segundo semestre. Feliz vida. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho, acredite que é um conteúdo feito com o mais profundo do meu coração para você. Na próxima terça-feira tem mais. Agradeço pelo carinho, pela audiência e até o próximo, se Deus quiser.